Olá, pessoal! Eu sou a Nayara Salles, contadora de histórias do Colégio Santo Agostinho Gutierrez. Eu e a equipe da biblioteca preparamos uma história super legal para vocês. A primeira reflexão que eu acho importante da gente fazer é que por mais que nós estejamos vivendo um momento novo e difícil, né, que é a pandemia e o próprio isolamento social, é a partir desses momentos complicados que a gente cresce também. Então, por exemplo, a gente pensou como poderemos compartilhar algo que a gente sempre faz, que a gente faz no nosso dia a dia com todo mundo, como manter o contato. E uma das ideias foi justamente usar o audiovisual, usar o virtual para poder auxiliar a gente nesse processo. Então, acho importante a gente pensar que é a partir do sofrimento da ostra que nasce a pedra. Bom, então vamos lá. Antes de começar, para a gente poder descontrair, relaxar o nosso corpo, eu vou cantar uma música que se chama Casa Amarela, que é uma música bem simples, bem fácil, só para a gente entrar no clima mesmo, tá? Então vamos lá. Era uma casa amarela que tinha uma janela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala um livro, dentro do livro uma história que eu vou contar pra vocês. Dentro do livro uma história que eu vou contar pra vocês. Então, nós temos aqui um baú que não é um baú qualquer, é um baú mágico. Lá no Colégio Santo Agostinho, nós temos uma árvore enorme, um baobá. Na verdade, eu não sei se isso é verdade ou se isso é mentira, porque é uma lenda, e lenda a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas dizem por aí que de noite, quando não tem ninguém olhando, esse baobá cresce, invade toda a biblioteca. E ao invés de dar flores, ele dá livros que caem diretamente dentro deste baú. Agora, então, eu vou abrir esse baú e vamos descobrir juntos qual a história que esse baobá mágico, o nosso baú, querem que eu conte para vocês. Ubuntu. Vocês sabem o que é Ubuntu? Eu acho que a árvore e o baú querem que eu conte uma lenda lá do sul da África que se chama Ubuntu. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é Ubuntu. Ubuntu veio de um dialeto que é o Zulu e significa humanidade, humanidade para todos e sou o que sou porque nós somos. Então é isso que significa Ubuntu. E para a gente poder concentrar de verdade, eu vou dar 3 sinais. E depois do terceiro sinal, eu vou começar a história. Beleza? Então vamos lá, preparem-se. Era uma vez um homem que queria viajar e conhecer algum lugar bem distante de onde ele morava. Esse homem então resolveu conhecer o sul da África. Ele estava com um pouco de medo, porque ele nunca tinha viajado para tão longe. Mas ele resolveu enfrentar o seu medo, pegou um avião e foi parar primeiro lá na África do Sul. Ele conheceu Joanesburgo, que é a maior cidade da África do Sul, um polo industrial, uma cidade muito importante, grande, populosa. Depois, ele conheceu a cidade do Cabo. Esse homem, depois de conhecer essas cidades, resolveu conhecer então as famosas savanas. Nessas savanas, ele ficou verdadeiramente maravilhado. Ele conheceu elefante, leopardo, leão, girafa. Além disso,
ele viu platôs extensos, platôs que são áreas realmente muito extensas, que tem uma vegetação bem rasteira e árvores altas e esparsas. Esse homem já estava muito encantado com tudo aquilo que ele tinha visto, mas ele tinha um objetivo maior. E esse objetivo era conhecer as culturas daqueles diferentes povos que vivem por ali. Esse homem era um antropólogo, e o antropólogo faz justamente isso. Estuda as diferentes sociedades, como as sociedades se organizam, quais são os costumes, os valores, né, que norteiam essas sociedades. E ele então tomou essa decisão, queria conhecer um pouquinho mais das pessoas que viviam ali. Esse homem, num dia bem ensolarado pela manhã, resolveu caminhar um pouquinho pela savana. Ele olhou para o lado e viu um baobá bem grande e robusto. E ele se lembrou que ele já tinha ouvido falar que lá na Nigéria as pessoas se reúnem debaixo das árvores, dos baobás mais especificamente, para contarem histórias umas para as outras. Ele guardou aquilo na cabeça dele. Olhou para o outro lado e viu um monte de crianças correndo, brincando, gritando. Esse homem, então, resolveu se aproximar daquelas crianças. Ele pegou uma cesta, colocou frutas e legumes que ele havia trazido do seu país de origem. Ele colocou laranja, colocou melancia, colocou milho e abóbora. Ele colocou essas frutas e legumes dentro de uma cesta. Colocou a cesta ali, debaixo do baobá que ele havia visto à direita. Ele se aproximou dos meninos e disse o seguinte: eu tenho uma aposta, um jogo para propor para vocês. Ali debaixo do baobá estão várias frutas e legumes. A criança que chegar primeiro, depois do já, vai ganhar tudo que está ali dentro daquela cesta. Ele contou então até 3 e disse: já! As crianças deram as mãos e saíram correndo juntas. Chegando debaixo da árvore, elas compartilharam todos aqueles alimentos que estavam ali dentro da cesta. O homem ficou muito surpreso. Por que será que uma criança não saiu correndo, não competiu com a outra para tentar ganhar o presente? E ele fez essa pergunta então para a meninada: por que vocês resolveram correr juntos de mãos dadas? E as crianças responderam: Ubuntu. De que vale comer tudo sozinho se a gente não pode compartilhar com os outros? Essa foi a reflexão, a lição mais importante que esse homem aprendeu nessa viagem que ele fez lá para o sul da África. Ubuntu, sou o que sou, porque nós somos. E para finalizar, vou dar os 3 sinais. Vamos refletir um pouquinho sobre a história que a gente acabou de ouvir? Então, a primeira reflexão a gente estava falando de África, né? A África que é um continente, e a gente mora no Brasil, um país nesse caso. E por que será que quando a gente se refere à África, geralmente a gente fala de todo o continente e esquece, pelo menos muitas das vezes, a gente se esquece que a África tem vários países, e países que são diferentes e que têm culturas diferentes, línguas diferentes. Então acho que essa é uma primeira reflexão importante para a gente fazer. Será que as crianças, os jovens brasileiros e africanos são diferentes? E quais as diferenças entre os povos, entre os jovens e as crianças, pelo menos, de alguns países da África? Como será que são as crianças da Nigéria? E as crianças lá em cima, do Marrocos?
E as crianças do Congo? Enfim, são reflexões aí pra gente ir pensando um pouco. E a última pergunta que eu queria fazer é: será que o Brasil tem raízes africanas? Será que a gente tem influências, realmente influências fortes e que são presentes ainda na nossa cultura e que são advindas da África? De qual país da África? E da onde exatamente? Será que a gente consegue descobrir? Bom, eu pensei um pouquinho sobre isso e pensei também em compartilhar todas essas perguntas, esses questionamentos que ficaram borbulhando na minha cabeça. E aí eu pesquisei e descobri uma artista que é brasileira, que se chama Anabela Gagger. A Ana, ela é artista multimídia, escultora, pintora, professora, uma artista vasta, que faz várias coisas diferentes. E a Ana tem uma obra que se chama O Pão Nosso de Cada Dia. E o Pão Nosso de Cada Dia questiona um pouco esses limites e fronteiras entre países, entre culturas. E a Ana, nessa obra, ela apresenta vários pães em formato de alguns países. E aí eu pensei que a gente poderia fazer isso então. Prestem atenção. A minha proposta de atividade é: todo mundo vai recortar 2 moldes. Um molde do Brasil e um molde da África, tá bom? Porque a gente tá falando, né, sobre essas 2 regiões. E aí, para recortar esses moldes é bem fácil. Procurar, quem tiver um atlas em casa, ou se procurar no Google, é só colocar o papel em cima e desenhar com a caneta, beleza? Então, todo mundo, né, depois que a gente desenhar esse país e esse continente, nós vamos pegar um pão de forma. Eu tenho um pão de forma aqui, ó, é desse tipo, integral, mas pode ser qualquer pão de forma que vocês tiverem aí. E aí a gente vai colocar esse molde em cima do pão. E a gente, com uma tesoura, vai recortar. Peraí, deixa eu centralizar aqui. E a gente vai recortar o pão exatamente nesse formato, tá bom? A gente vai fazer isso com os 2 moldes. Aqui eu estava mostrando o molde do Brasil, a gente vai usar o molde da África também. Vai colocar em cima de outro pão de forma, claro, e vai recortar, beleza? Com uma tesoura. O pão é massinho, é super fácil. E os pães ficarão assim, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Um deles ficou assim, que é o do Brasil. Então, ó, eu coloquei o molde em cima, recortei e ficou assim. Beleza? E o outro, recortei também. Não, a gente não pode esquecer de Madagascar, que tá aqui. E ficou assim. E aí, como o pão, ele originalmente, ele é bem molinho, ó, bem molinho e massinho, a gente vai colocar esse pão, esses 2 pães, no forno. Vai fazer tipo uma torradinha, que aí o pão, ó, não balança tanto, fica bem durinho. E aí, a minha proposta é que vocês tirem uma foto comendo esses pães. Então, ó, de qual parte da África você se nutre? De qual parte do Brasil você se nutre? Qual que é o alimento da sua alma que está dentro da sua cultura? Então, essa é um pouco da reflexão que eu queria propor hoje para vocês. Além da gente conhecer uma artista, além da gente fazer arte e ainda por cima poder fazer um lanchinho. Um beijo, até a próxima! Oi, meninada! Meu nome é Lídia, eu sou bibliotecária do Santo Agostinho na Unidade Gutierrez e vou compartilhar hoje com vocês uma atividade muito bacana que tem tudo a ver com a história que a Nayara contou hoje. Olha, para essa atividade vocês só vão precisar de uma folha de papel e uma tesoura.
E o resultado dessa atividade, você pode presentear alguém que você gosta muito e recontar a história que a Nayara compartilhou com vocês. Bora começar?